e não se tomou a providência. Agora, por causa de um caso concreto, por causa da absolvição do deputado Donadon, a Câmara corre 3 dias depois, uma semana depois, e aprova um projeto de emenda constitucional. Essas coisas feitas assim para dar uma resposta, apenas para dar uma satisfação para a opinião pública, são muito perigosas. Agora, doutor, tem um imbróglio aí que vai ter que ser resolvido. O ministro do Supremo, ele concedeu uma liminar dizendo que aquela sessão que garantiu o cargo de deputado para o Donadon, sim, ele não poderia acontecer porque Donadon foi condenado a 13 anos e o fim do mandato dele termina no ano que vem, ou seja, então ele tem mais tempo de cadeia do que tempo de mandato dele. Agora volta essa questão, vai ser o quê? Vai ter um novo julgamento, não vai ter? Como eu disse agora há pouco, o ministro Barroso concedeu uma liminar. Sim. A liminar tem que ser respeitada, suspendeu aquela sessão. Sim. Na verdade, suspendeu a sessão, não. A imprensa até noticiou errado, dizendo que suspendeu a sessão. Não tem como suspender uma sessão que já terminou. Ele anulou. Ele suspendeu os efeitos da decisão. Ele anulou, praticamente ele anulou, né? Não tem validade. Praticamente, né? Isso. O mandato de segurança, de fato, é para anular, mas a anulação será no final do processo. Isso. Por enquanto, ele suspendeu os efeitos da decisão. Essa decisão liminar do ministro está sujeita a uma confirmação ou rejeição pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e depois não tem um julgamento de mérito, ou seja, não tem muita coisa para rodar pela frente. O que seria mais adequado, parece-me, é que quando o Supremo aplicou a pena de 13 anos, quando o Supremo condenou o réu X, quando o juiz condena, qualquer juiz quando condena o réu, o juiz tem que dizer na sentença criminal quais são as penas aplicadas a esse réu. Qual é a pena principal? É a cadeia? Sim. E a partir dessa pena de cadeia, pena de prisão, dessa condenação criminal, quais são os efeitos dessa condenação? Aham. Tem que dizer na sentença também. E, pelo menos eu não li, o que eu li da sentença do Supremo, que eu li da decisão do Supremo, o Supremo, quando condenou o deputado Donadon, não disse na sua condenação que ele perderia o mandato. Não estabeleceu esse efeito da condenação. Porque entendeu que caberia à própria Câmara dos Deputados. E o próprio ministro Joaquim Barbosa disse que era uma decisão do Legislativo, né? Isso, que exatamente. O Supremo já tinha feito a parte dele, competiria ao Legislativo. Foi o ministro-presidente do Supremo exatamente falou assim, que arca com as consequências. Exatamente. Suporte as críticas. Exato. Agora, doutor Ari, um outro assunto também, o tempo está acabando, a gente tem que aproveitar o tempo do senhor. Hoje foi noticiado que o dia 7 de setembro não teremos aí os desfiles militares, nem também desfiles cívicos das escolas, né? Temendo aí uma reação da sociedade. Primeiro veio essa questão aí do Congresso Nacional que manteve o mandato do Donadon. Agora veio uma enganação, né? Porque não tem efeito imediato, é uma coisa que vai ser discutida e Deus sabe quando isso aí vai ser resolvido. Podemos temer aí uma ida em massa das pessoas às ruas, isso aí pode aflorar ou reacender aquela coisa que as pessoas foram para as ruas protestar contra a forma como o Brasil está sendo comandado pelos parlamentares, pelos chefes do Executivo. Essa decisão de suspender o desfile cívico-militar aqui em Goiânia, como é que o senhor vê uma situação dessa? Eu vejo como sinal de fraqueza das autoridades públicas, sinal de fraqueza da autoridade constituída no Brasil como um todo. Da mesma forma que a Câmara dos Deputados sucumbiu às críticas e em menos de uma semana aprova um projeto que estava parado não sei quantos anos, sem a necessária e ampla discussão séria, desapaixonada, discussão técnica, teria que perguntar, investigar, fazer um paralelo com o mundo inteiro, democrático, enfim, falar, como é que o mundo se comporta? Existe votação secreta? Por que existe votação secreta? Ou por que a votação é pública? Enfim, fazer uma discussão desapaixonada. Isso não foi feito. Foi feito no toque de caixa para dar uma satisfação para a opinião pública em razão das críticas. E, da mesma forma, suspenderam um desfile cívico, né? Eu não vou desse desfile há muitos anos, mas não é que eu acho feio, eu acho muito bonito, até acho interessante. Sim. Mas não vou
por outras razões, mas eu gosto muito. Eu acho que todos os países têm que demonstrar sua cidadania, sua civilidade, eu chamo de brasilidade. Esse é um sinal, respeitar o civismo. Essas datas históricas teriam que ser comemoradas como sempre foram. Afinal de contas, se foi montado no cavalo branco, com a espada na mão, ou se isso foi apenas uma encenação, o fato é que o 7 de setembro é reconhecido como o dia que o Brasil passou a ser um país próprio, perdeu, desvencilhou-se de Portugal. Então, é uma data importante da nossa história. Tinha que ser comemorada, como é o 4 de julho nos Estados Unidos. Né? Exato, que é o dia da independência americana. Dos Estados Unidos, e os países todos comemoram seus dias da independência. Então eu vejo essa como sendo uma fragilidade, uma fraqueza das autoridades constituídas, por um lado. Por outro lado, não tenho bola de cristal, você também não tem, nós não temos bola de cristal, não dá para prever exatamente o que vai acontecer. Eu apenas imagino que a manifestação que pode ter no dia 7 de setembro, manifestação pública, manifestação popular, pela amostra que nós tivemos semana passada aqui em Goiânia, de 300 pessoas na Praça da Bíblia, vai ser um fiasco. Exatamente. E até mesmo porque o cidadão, dia após dia, ele vai dispersando e vai... Além de dispersar, existe aquelas pessoas, os criticados, vão engrossando o couro, pode bater que não dói tanto mais. Exato. Agora, doutor Ari, sobre essa questão, o senhor foi muito lúcido, porque eu acho que nós temos que, por exemplo, o senhor falou sobre alguns assuntos, mas, por exemplo, vieram os protestos, de imediato os governantes liberaram passe estudantil, passe isso para todo mundo. Preço da passagem. Exatamente. E assim, muito mais pelo vandalismo do que pelo protesto, né? Exato. Então, assim, se eu tiver errado, doutor, ou se eu tiver, assim, muito... eu estou passando por depressão, minha cabeça não pensa direito, não. Mas não seria a hora da gente convocar as Forças Armadas para garantir a comemoração da independência do Brasil, que é uma data histórica, né? Que durante muito tempo fomos reféns da tirania de Portugal e das suas cobranças incessantes de impostos. Por mais de 300 anos. Não seria de bom senso que, em momento igual a esse, onde nós estamos passando com a criminalidade alta, ou seja, não é pior a gente recuar do que enfrentar? Eu tenho isso como uma convicção. A cada vez que recua, dá espaço para invasão. Eu volto na expressão que eu escrevi uma época, você já reproduziu essa expressão algumas vezes no ar. Sim. Eu falo que as nossas ruas não comportam ao mesmo tempo bandidos e polícia. Tinha que entrar para a história essa frase do senhor, viu? Para a história. Obrigado. As ruas são estreitas. Se a polícia está nas ruas, não tem espaço para os bandidos. Se a polícia recua, os bandidos ocupam. Exato. Então, fazendo a adaptação disso, se as autoridades agora ficam com receio e recuam, os manifestantes, os baderneiros, não os manifestantes, os baderneiros, os bandidos mascarados, que aproveitam a multidão para se disfarçar no meio, nem tem coragem de enfrentar sozinho, eles vão tomar conta. Eu só discordo de um pequeno aspecto. Eu entendo que não há necessidade das Forças Armadas. As Forças Armadas têm uma estrutura grande, tem que ficar preparada para outras necessidades nossas. Mas, doutor, o meu pensamento é que as autoridades estaduais, as polícias estaduais, têm estrutura para enfrentar. É preciso que o governo tenha coragem. Eu dou como exemplo, nós tivemos os Jogos Pré-Olímpicos, Pan-Americanos, sei lá, que aconteceu no Rio de Janeiro. As forças militares foram para a rua para garantir a segurança. Em algumas atitudes também, onde há uma aglomeração muito grande, também foram requisitadas essas forças para auxiliar. Não é que não pode, pode. Eu até, quando falava desses Jogos no Rio de Janeiro, e da própria vinda do Papa, eu me lembro de uma entrevista do general comandante da unidade militar lá do Exército daquela região. Ele disse ao vivo e a cores, com toda clareza: se tiver mascarado, nós vamos prender. Isso. Né? E ninguém reagiu contra ele, porque afinal de contas é um general do Exército. Né? Ninguém saiu tripudiando.
Isso significa autoridade. É claro que as autoridades têm que ter responsabilidade também. Sim. Se cometer abuso, tem que ser punidas Claro. também. Mas a nossa polícia está tão desacreditada que se um comandante da Polícia Militar, um coronel de alta patente, falasse isso, era capaz de ser apedrejado vivo. Certamente. Né? Então, eu defendo o resgate da autoridade das polícias, especialmente da Polícia Militar, que é a polícia preventiva, a polícia de repressão. Quando eu volto naquela cena lá do Rio de Janeiro, depois da balbúrdia na rua da casa do governador, Isso. que o coronel, comandante-geral da polícia, deu um depoimento na televisão, se percebe que o homem estava quase chorando, mas não era de medo, era de raiva, né? De raiva de sentir que está de mãos amarradas, que não pode agir porque os políticos não deixam agir. E no outro dia ele caiu. Né? Exato. Né? Mas quando ele falou aquilo ali, ele tinha consciência do que aconteceria com ele. Ele tinha certeza disso. Só que ele estava se sentindo impotente. Ele tinha que dizer aquilo. Exato. Agora, doutor, assim, o tempo já está estourado. Só para a gente retomar essa discussão, então hoje é quase que impensável que nessa sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal nós tenhamos aí a decretação da... Como disse, não possível convencional não é. Aí vai essa discussão, ela vai, já que tem 4... Até porque ainda tem a discussão acerca do cabimento dos tais dos embargos infringentes. Exato, que na verdade nada mais é do que tentar levar para frente uma decisão que já foi tomada, ou seja, é uma... Mas é parcial, né? É uma vertente. São 9 dos 20 e poucos, são 9 réus. Isso. Que foram condenados com votos divergentes. Isso. E dos 11 ministros, pelo menos 4 votaram pelas absolvições, ou por penas menores, pelo menos. Então, nesses casos, é que em tese seria admitido o recurso de embargos infringentes. Né? Ou seja, pelo menos em relação a esses, que são os mais pesados, são aqueles que a população está esperando cadeia, nesses casos, me parece que não termina o julgamento hoje, porque ainda tem que discutir, no mínimo, o cabimento desse recurso. Exatamente. Mesmo que faça uma força-tarefa, como o Joaquim Barbosa promete fazer, dificilmente consegue terminar isso. Ele fala até numa convocação extra para sexta-feira. O tempo não colabora para isso, né, doutor? Pode. Se concentrar só nisso, não fizer outra coisa, dá para julgar muita coisa em 3 dias. Exatamente. Tá. Doutora, é possível, mas não é convencional. Tá. Eu agradeço muito e gostaria, se o senhor pudesse, né, vir aqui amanhã no estúdio para a gente falar um pouco sobre isso, porque, para mim, o senhor é um dos melhores juízes do Brasil, porque o senhor vota com a sua consciência. E a consciência do senhor, ela está sempre do lado dos menos favorecidos, daquelas pessoas que são excluídas. Muitas pessoas falam assim, é um juiz midiático. Que todos fossem assim e que dialogassem com a sociedade e tivessem a coragem de dizer o que o senhor diz, né? Porque o pior é igual aconteceu lá em Brasília, né? O cara vai lá, vota secreto, pela absolvição, aí vai para o microfone e fala que votou pela condenação. E o senhor tem essa coragem de falar com uma capacidade muito grande que as pessoas entendem sobre um sistema, uma situação muito complicada para o brasileiro, porque todo mundo esperava que na primeira sessão do Supremo Tribunal Federal todo mundo ia preso. E o senhor falou aqui, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai sair ninguém preso disso não. Então, assim, essa coragem, essa capacidade, a gente tem que exaltar, tem que ressaltar e convidar o senhor para vir amanhã ou na sexta-feira para a gente comentar mais sobre essas questões que estão acontecendo no Brasil e o senhor estudioso e o mais importante.